Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Leremos os versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Senhor, eis-nos aqui, que a Tua palavra possa fazer a diferença na vida dos Teus filhos, que aqueles que ainda não foram transportados do reino das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz, possam passar por esse processo a partir dessa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, que todos entendam que o reino sempre existiu, que o Rei sempre existiu, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente, que todos estejam prontos para usufruir dessa condição de súditos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Fala com profundidade ao coração dos teus filhos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Como o reino de Deus vem? É uma pergunta que aqueles que estudavam muito, os fariseus e escribas, mesmo tendo um conhecimento aprofundadíssimo na Torá, o que é a Torá? A Torá são os 5 livros iniciais da Bíblia que contêm a lei. Então, a Torá deveria, numa questão meramente racional, já revelar que Deus reina, e onde Deus reina. Agora, chegam aqueles que são profundos conhecedores, dentre os fariseus, havia o pessoal que estudava 40 anos, os escribas estudavam 40 anos para serem intérpretes da lei, para serem doutores da lei. 40 anos estudavam. O trabalho de conclusão de curso era simplesmente falar de cor os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Falar de cor, essa é a conclusão de curso. Então, você vai ser um doutor da lei, você vai ser um intérprete da lei, a partir do momento que você conseguir isso. 40 anos levavam, logicamente que existiam técnicas que eram, assim, tendenciosas na mente deles. Quem conhece um pouco de leitura dinâmica sabe disso. Como é que você tem que passar do subconsciente para o consciente? Leitura dinâmica funciona assim. Então, você lê um livro rapidinho, filma tudo, e aí você passa isso. Quem filmou foi o subconsciente, não o consciente, porque o consciente é lerdo, ele é lento. Então, leitura dinâmica funciona assim. Quem sabe utilizar leitura dinâmica lê muito mais, tem muito mais conteúdos universitários que trabalham intensamente, principalmente na época do trabalho de conclusão de curso, defesa de tese, formulação de artigos, tem que trabalhar muito com a questão, com o resultado, né? Com a prática da leitura dinâmica. Então, eles tinham isso, eles olhavam. E exatamente esse pessoal vem perguntar para Jesus,
como é que vem o reino de Deus? Quando ele vai vir, ou como ele viria? Como viria o reino de Deus? E Jesus disse para eles, o seguinte, vocês estão muito enganados, porque vocês pensam que o reino de Deus é o quê? Alguém chegando no trono de Herodes e dizendo para Herodes firmemente, pode sair daí que essa cadeira é minha, quem reina aqui sou eu. E Jesus mostra exatamente ao contrário, que não é nada disso. O rei é uma condição de fato e não de mero direito terreno, baseado nas leis terrenas. Até porque o termo rei, outros termos como logos, que é a denominação de Jesus a partir do Evangelho segundo São João, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. João utiliza um termo da filosofia, notadamente da filosofia grega, o Logos, que era a expressão da divindade. Então, Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, mas ele utiliza rei, é algo também que é usado para definir Jesus Cristo, mas a partir de um desejo humano de ter um líder monárquico, né? A partir da monarquia, que é um sistema de governo humano. Então, Jesus pode ser chamado de rei, pode ser chamado de presidente, ele pode ser chamado de, talvez, de sheik, dependendo do lugar. Por quê? Porque ele é o centro de todas as coisas. Então, Jesus executa algo chamado teocracia. O que é teocracia? Governo de Deus. Cracia, que vem de kratos, que é um tipo de poder que é disponibilizado por Deus. Aquilo que ele fala para Pilatos, nenhum poder terias, nenhuma autoridade terias, se do céu não fosse fosse dado. Então, ele detém tudo isso. E aí eles vêm, mas eles leem tanto a Torá, os livros todos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele lê tudo isso e não entende que existe ali um rei, uma expressão do domínio de Deus, da soberania de Deus. Como é que é isso? Aí você começa a perguntar, mas será que Deus comanda tudo mesmo? Será que Deus está mandando tudo mesmo? Começa a questionar, e você não vê. Então, quis Deus que nós trouxéssemos essa palavra, e você tem que entender, nessa palavra Jesus deslocaliza. Aliás, Jesus, no diálogo com a samaritana, ele deslocalizou a bênção. Porque a nossa tendência é localizar a bênção. É tão terrível isso, né? Localizar o poder, o poderio, a soberania em algum lugar. Tanto que tem faraós lá que estão sendo conservados lá. Muita gente que venera sepulturas. O cristianismo não tem nenhuma sepultura para visitar. O cristianismo não tem sepultura para visitar. Por quê? Porque o nosso rei reina. Então, Jesus deslocaliza a bênção naquele diálogo com a samaritana, que foi a primeira missionária da história do cristianismo, quando diz, olha só, vocês pensam que a bênção, que o lugar de adoração é aqui, junto ao poço de Jacó, ao pé do Monte Gerizim. Vocês pensam que é aqui. Vocês, samaritanos.
Os judeus dizem e acham que é lá em Jerusalém. E eu digo que não é nem lá nem aqui. Mas onde estiveram os verdadeiros adoradores. Então Jesus deslocaliza. Jesus dá a entender que o reino de Deus é inclusivo e não exclusivo. É universal e não parcial. Ele é universal e não parcial nos tempos. Olha, preste bem atenção. No passado, presente e futuro. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Às vezes a gente acha que tem que defender Jesus, né, em debate. Eu já fui muito apologeta, já fui galinha de briga para defender Jesus. Jesus não precisa de defesa nenhuma. Que quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita. Simples assim. Mas por misericórdia, às vezes a misericórdia, a longanimidade de Deus nos leva a argumentar, a ter realmente uma retórica, ter persuasão, trabalhar com persuasão para que a pessoa entenda. Mas Jesus reina. Simples assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Trouxeram aí um pseudo-teólogo chamado Francisco, trouxe uma teoria que teve o tempo do Pai, depois teve o tempo do Filho e agora é o tempo do Espírito Santo, que nada, sempre foi o tempo dos três e sempre foi o tempo de Jesus como Rei. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. E o que ele é? Ele é rei. Ele é rei por quê? Porque os homens convencionaram que tem um líder, um ícone, uma referência chamada rei. Mas o que ele é? Ele é o dominador, régio dominador de tudo. No princípio era o Verbo estava com Deus, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é simplesmente o Pai da eternidade. O Pai da eternidade é mais velho que a eternidade, ou seja, ele não tem princípio, ele tem eternidade retroativa. Agora, veja bem, existe um reino. Quem que está inserido nesse reino? Você está inserido nesse reino? Você é súdito desse rei? Você é súdito? Aí sim, aí que vem a importância. Reinar, ele reina. Nós podemos entender muito a partir dos níveis de presença de Deus. Os níveis de presença de Deus. A onipresença. Deus está em todos os lugares. O sol brilha sobre maus e bons, a chuva cai sobre justos e injustos, assim é o Senhor. O Senhor brilha, o sol brilha sobre lama, fezes, mas não se contamina. A onipresença de Deus não é uma abertura, uma vulnerabilidade para o Senhor se contaminar. Ele está em todos os lugares. Está nos lugares onde está se cometendo atrocidade? Está. Mas ele é um nível de onipresença. E é um nível de reinado. Ele está lá. Agora, quando você quer um nível de presença um pouco mais íntimo, mas espera aí, uma coisa é essa questão genérica da onipresença, ele está em todos os lugares, mas que eu quero muito mais, eu preciso muito mais da glória de Deus manifesta, aí tem um caminho a ser feito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Mas a questão da onipresença. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer a minha cama no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse pessoal, esses fariseus, esses escribas, leram tanto e não entendiam que existe um soberano.
Agora, quem está inserido nisso? Quem sai da onipresença para a glória de Deus manifesta? Veja bem, se fosse só na onipresença, quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, seria dar sequência o que já era, sempre foi. Mas quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está falando de um nível de presença muito mais íntimo, mais próximo. Glória de Deus manifesta. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Quando 2 pessoas concordarem na terra com alguma coisa, isso será feito pelo Pai Celestial. Então, e aos que não estão inseridos nesse contexto, o que aconteceu e acontece. Jesus fez algo lindo, está registrado em Colossenses 1:13. Ele nos transportou do reino das trevas. Lá o termo é escotos. Ele nos tirou, nos transportou do escotos e nos trouxe para a Basileia, que é reino do Filho do seu amor. Houve uma transição, um transporte do Senhor Jesus. Ele nos trouxe, nos tirou. E aí, como é que isso na prática acontece? Isso é bonito, filosoficamente bonito, talvez mais baseado assim. Existiam 2 tipos de sabedoria, né, que são mencionados por Paulo. Onde está o sábio? Ele está falando da sabedoria filosófica, da filosofia da poesia, né? Quando ele chama Cleantes lá no Areópago, que Cleantes isso falou um dos vossos poetas. Então ele fala assim, Paulo diz, né, melhor dizendo, onde está o sábio, onde está o inquiridor? O tipo de sabedoria do judeu era do inquiridor. Agora ele olha e vê que essas pessoas têm uma dificuldade para entender o que é a chegada desse reino. Como é que ele acontece na prática, para mim. E eu. Nós sabemos que salvação, ela não é individual, ela é pessoal. Não confundamos. Salvação é individual. Então, a chegada desse reino começa na pessoa. Começa no universo pessoal das pessoas. Você vai ter uma multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. Multidão incontável. Como muitos cantaram aqui, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, cantaram. É muita gente, mas tudo isso começou como? De maneira pessoal. É assim que o reino de Deus chega. E Jesus disse para ele, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é com mega templos, não vem com grandes designs eclesiásticos, ele não vem com isso. Até porque Paulo, lá no discurso do Areópago, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não habita. Deus habita, sim, em templos do Espírito Santo, que são as pessoas que dão lugar ao Espírito Santo, porque habita convosco e estará em vós. E esses templos do Espírito Santo, pessoais, no conjunto, acabam fazendo a igreja coletiva. Então ele vem. Como é que o reino de Deus? Ele não vem com aparência exterior. Eles pensavam, e Deus está falando isso com você para você tirar isso da cabeça, esse glamour que você acha que tem que ter, e você corre para lugar onde existem grandes ajuntamentos, e você corre para lugar onde tem um som muito sofisticado, coisas desse tipo, designs.
Não estou falando que você não deve ir, mas você tem que saber que o reino de Deus não vai entrar, não vai se tornar uma realidade na sua vida a partir desses recursos meramente humanos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus disse para ele. Então, nós vamos falar uma possível sequência, né? Que, como disse, o reino de Deus vem inicialmente, pode se tornar coletivo, mas ele vem inicialmente no nosso universo pessoal. E em Mateus, e nós vamos ler isso, Mateus 10, do versículo 5 ao 14, você vai entender por que a gente sai por aí, por que a gente faz tanta coisa, tanta mobilização, né? Hoje nós estamos lá com 11 pastores, lá em Moçambique, lá em Nampula, está reunindo aquilo nós podemos chamar aquilo de uma multidão. Por que nós estamos em Angola? Tem gente em Angola cultuando conosco agora. Por que nós estamos agora aqui? Nós tivemos épocas na pandemia que nós aqui desse culto. Eu, o Anderson e o Newton, nós trabalhávamos aqui para alcançar 12 mil pessoas. Para que tudo isso? Então, isso é uma contextualização daquilo que Jesus falou. Mateus 10, do 5 ao 14. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, porque o público inicial, o público-alvo inicial era as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele vai dizer assim. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai, está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo para aquela cidade ou casa. Vejam bem, como isso nós chamamos de iniciação. Como é que é a iniciação? Nós saímos, nós vamos, de muitas maneiras. Havendo Deus falado muitas vezes de diversas maneiras, então Deus fala de muitas maneiras. Quem recebe? Aí já está sendo alvo daquilo que nós chamamos de iniciação. O reino está se iniciando na vida da pessoa. Iniciação. Então, agora, se não receber, falou, sacode o pé. Até essa poeira da casa de vocês aqui, para a gente, não é boa. Até essa poeira dessa cidade não é boa para nós. O reino de Deus chegou até vocês, vocês não quiseram receber. Então, a maravilha do Evangelho não consiste em que todas as pessoas aceitem o Senhor Jesus, mas que todas as pessoas tenham chance de vida eterna. É por isso que nós estamos ainda nesse planetinha. Ainda faltam 2 mil povos para serem alcançados. Então, a iniciação. E depois vem
aquilo que nós chamamos de manutenção. Essa pessoa que recebeu, essa pessoa que tem a sua casa, uma pessoa de paz, ela recebeu, iniciou-se ali o domínio no universo pessoal de uma família, de pessoas, ou de uma só pessoa. E aí, essa pessoa tem que fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção de rotina e uma manutenção corretiva. E aí, ele vai dizer o seguinte: eu quero que o reino de Deus permaneça em mim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui nós temos uma interpolação, no original não está. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você vai ver, isso está colocado de uma maneira diferente. Por quê? Porque isso é manutenção. Você tem que. Eu entrei no reino, eu tenho que me manter no reino, eu tenho que me manter a minha casa no reino. É assim que o reino está avançando no universo pessoal. E aí, depois vem o terceiro momento, que é o da consolidação. Consolidação. Abra sua Bíblia em Atos 2 e versículo 38. Consolidação. Atos 2 e 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aí nós temos o quê? A consolidação. Aí como acontece para algumas pessoas que tiraram carteira de motorista, a carteira definitiva, né? O passaporte definitivo, não é o passaporte provisório. Você recebeu o passaporte, porque aí você entrou. Essa é a porta de entrada no corpo de Cristo. E aí, depois disso, vem o quê? Porque vamos lembrar de que existe uma pergunta: como é que vem o reino de Deus? Como viria o reino de Deus? Eles fizeram essa pergunta. Como é que o reino de Deus entra na vida das pessoas? Entra em muitos lugares só em nível de onipresença. Olhando para as criaturas. Tem criaturas e tem filhos. Nem todos os seres humanos são filhos de seus, ainda que são filhos de Deus, ainda que sejam criaturas suas. Mas como é que você passa de criatura para filho? Tem uma iniciação, tem uma manutenção e tem uma consolidação. E aí, depois vem a multiplicação. Então, nós temos em Mateus, que é a grande comissão de Mateus, diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20. Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é a multiplicação. E lá em Marcos, a grande comissão de Marcos, que é questionada por alguns teólogos, não existir no original, mas existe nos melhores manuscritos. Todos os melhores manuscritos contêm a grande comissão de Marcos. Marcos 16, do versículo 14 ao 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11 que estavam à mesa,
e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aquilo que nós podemos falar de Deus ratificando tudo isso, não é retificando, ratificando. De fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam, que se seguiam, melhor dizendo. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus se inicia no nosso universo pessoal. É lógico que o universo pessoal vai nos levar para o universo coletivo, grandes cruzadas, grandes eventos, mas ninguém tenha a ilusão de que é com a aparência exterior que Jesus se manifesta na vida das pessoas. Eis que estou à porta e bato. Isso ele falou para uma igreja, mas isso se aplica também para cada pessoa no universo pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa
como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Você sabia que os demônios são mais inteligentes do que os ateus? Porque os demônios não negam a existência de Deus, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Jesus, naquela descrição de sorte que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma humana. Jesus chega num lugar, num grupo de cidades, ele chega em Gadara e ele é recepcionado por 6.000 demônios, mais ou menos. No mínimo, né? No mínimo, podia de 6 a 10, porque ele, segundo Jesus perguntou para ele, eles responderam: nós somos legião. Legião é a estratégia, era a estratégia romana de conquista de cidades. E era composta de 6.000 a 10.000 soldados. E eles chegam: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Altíssimo. Eles adoram a Jesus, porque adorar é a menção daquilo que Deus é. Eles falam, eles não têm, eles são inteligentes. Eles sabem que Jesus reina. Eles sabem que Deus, ele domina todo o universo. Só que existem alguns lugares que Deus, ele está lá com a sua onipresença, deixando as pessoas irem até onde quiserem, né? Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Fizeram até um momento que Deus falou: vamos dar um basta nisso. Tira uma família daí de dentro e o resto vai ser queimado. É assim que Deus está dominando. Ele governa a nossa vida com um critério diretivo, onde Ele faz a história, mas Ele também dá a nós o cetro da formulação da nossa história, no critério permissivo. E Ele só intervém por questão de decurso de prazo, Ele intervém. Mas Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje ou será eternamente. E aqueles fariseus, eles deveriam saber que não era porque Roma estava dominando Israel que Deus não estava reinando. Deus estava reinando. A ponto
de Jesus dizer para Pilatos: nenhum poder teria se do céu, nenhuma autoridade terias contra mim se do céu não te fosse dado. Deus está governando em todos os lugares, queridos. Tenha consciência disso. Agora, o importante é você estar como? Sair da condição de mera criatura e passar a ser filho. Você tem que entrar no reino de Deus. Você tem que entrar no reino de Deus. Você precisa passar por esse processo que já aconteceu há muito tempo. Ele nos transportou do escoto, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E como é que isso acontece? Nós falamos que tem uma iniciação, existe uma manutenção, existe uma consolidação e uma multiplicação. Então, não dá mais para perder tempo, não dá mais para empurrar com a barriga, não dá para praticar aí, ser um praticante compulsivo da procrastinação. Deus está te chamando hoje, tome posição, tome posição. Não vá para o travesseiro nessa noite como uma mera criatura, vá como filho, não vá para a cama como um escravo, vá como um súdito. Tá? Tome uma decisão, fale com Deus agora. Senhor, a tua palavra foi exposta, a pergunta está respondida. Como vem o reino de Deus? O Senhor respondeu que não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de nós. Que todos tenham essa consciência, que todos se sintam movidos pelo Espírito Santo a declarar o senhorio, o reinado, a monarquia do Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Nós existimos para concordar com o Senhor. Esse é o nosso sentido de vida. E assim o reino do Senhor estará definitivamente instalado na nossa vida. Nós oramos a Deus que o Senhor faça com que pessoas se sintam compungidas, que elas se sintam constrangidas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Faz isso, nós cremos no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.